Buongiorno ragazzi, sejam bem-vindos a pequena Araxá, meio que no meio do nada, meio que no sul de Minas, mas também pode chamar de Pebble Beach brasileira. Sim, a gente está aqui no retorno do Brasil Classic Car Show, simplesmente o evento de carros antigos mais espetacular desse país, por isso que eu brinco aí de Pebble Beach brasileira, que é Pebble Beach, é o semana lá da Monterey Car Week nos Estados Unidos, onde você vê os carros mais incríveis em matéria de antigo mobilismo nos Estados Unidos. Bom, a única coisa que senta nessa mesma mesa que acontece aqui no Brasil é o Brasil Classic Car Show, que acontece aqui em Araxá pela primeira vez desde 2018. É um evento bianual, então ele ia acontecer em 2020. Não preciso explicar para vocês por que não aconteceu em 2020. E está de volta em 2022 para a alegria de quem ama carros. E acontece há muitos anos aqui no Tauan Grand Hotel, um hotel imenso e maravilhoso no meio do nada, porque foi feito ali nos anos 40 para ser um cassino. O jogo foi proibido no Brasil e ficou uma espécie de elefante branco, digamos assim. Depois, muito tempo depois, muitos anos depois, o governo de Minas Gerais restaurou e reavivou o hotel. Mas o que torna Araxá algo muito especial? É um pouco do que vocês já estão vendo aqui. Qualidade incrível dos carros, né? O estado de conservação, mas além disso, a variedade e o nível, né? A raridade de alguns dos carros que a gente encontra aqui, como por exemplo, esse El Camino original aqui dos anos 50, né? O El Camino se tornou mais conhecido, as versões mais quadradas ali dos anos 70, enfim, o tipo de coisa que você muito raramente tem a chance de ver no Brasil. Esse aqui é um 1959, ao lado do El Camino, como sempre, não pode deixar de estar uma Ranchero, né? Ranchero, que também era rival da Ford, que também é mais conhecida na versão dos anos 70, mas eu confesso que existem certas épocas de carros que me tocam mais ao coração e é difícil a gente ver no Brasil coisas como, por exemplo, esta coisa sensacional aqui, o Plymouth Superbird, né, o Roadrunner Superbird, que é a versão Plymouth, né, uma das marcas da Chrysler, do Dodge Charger Daytona, que foi feito para NASCAR, né? Se você viu o filme Carros, você sabe que o Rei, né, que é baseado no Richard Petty, o carro azulzinho, o Plymouth Superbird, foi um grande mico na sua época em matéria de vendas, porque foi um especial de homologação que eu já falei várias vezes. Nada toca mais ao meu coração do que especiais de homologação, que são carros de rua feitos com a preocupação da pista. Então dane-se que na rua essa asa gigantesca aqui não vai servir para nada e não vai harmonizar muito com o carro. Dane-se que na rua esse nariz compridão aqui vai ser um inferno na hora de estacionar. O nome do jogo aqui era aerodinâmica e esse carro dominou a NASCAR de tal forma que ele foi banido ali nos anos 70 e na época ele não vendeu. Esses especiais Superbird aí ficaram encalhados nas concessionárias. As concessionárias praticamente davam os carros, digamos assim, mas hoje, pela raridade e pela significância que tiveram na época, né, são alguns dos muscle cars mais caros no mercado de clássicos aqui. Um carro nesse estado que tá esse Superbird aqui, a gente está falando de um carro para cima de 300 mil dólares nos Estados Unidos, né? E isso é outra coisa que é muito única de Araxá, é o nível dos carros, né? O estado de conservação, o estado de originalidade. Se você não conhece muito bem a história do Plymouth Roadrunner, Roadrunner é o nosso Papaléguas, é o personagem do desenho animado que sempre passa o coiote para trás. Então o Roadrunner era a versão normal do Plymouth, né? O Plymouth Roadrunner era a versão Plymouth do Dodge Charger e o Superbird era a versão do Charger Daytona, um especial de pista de homologação. E esse aqui tá lindo demais. Então, em resumo, aqui em Araxá você vai encontrar o tipo de carro que mais fala ao seu coração, sem sombra de dúvida. Se você é mais do rolê dos nacionais, por exemplo, olha aqui uma chuvinha de SP2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, considerado por muitos o Volkswagen mais bonito de todos os tempos. Essa aqui para mim eu acho que é a combinação de cor mais clássica do SP2, né? O bege com as faixas vermelhas laterais, talvez o amarelo também entre nessa disputa. E olha o estado de conservação desses carros, né?
você pode escolher, tem desde a placa preta e tem alguns até que fazem questão de manter aqui a placa amarela original. Esse Fusca aqui, eu não sou um grande fusqueiro, mas só batendo o olho aqui no para-brisa, é um Fusca bem antigo, né? 1951 a gente consegue ver ali na fichinha de identificação. E tal qual acontece em Pebble Beach, que é o Concours d'Elegance, né? Um concurso de elegância, existe aqui a cada ano em Araxá um carro que é eleito o Best in Show, né? O carro mais incrível entre todos. Então é sim uma competição. Tem o Best in Show overall, né? O Best in Show no total, e tem o melhor também de cada categoria. Voltando aqui aos Volkswagen nacionais, outra chuvinha aqui de Karmann-Guias, carros que também estão todos hoje em dia, os Karmann, facilmente superando a faixa de 200 mil reais. Quando a gente fala nesse nível de conservação, eu falo, né, carro nível Araxá. Os meus carros antigos nunca foram nível Araxá, né? Tem que ser um pouquinho Zé Frizinho para deixar o carro nível Araxá, tem que ter também muita grana, mas nível Araxá é isso aqui. Olha só, esta Alfa Giulia Spider que vocês viram uma azulzinha lá na Santos Italian Car Service do Anthony, na Califórnia. Aqui a gente tem um segmento de Alfas. Aqui a Alfa Spider clássica, né? Dueto com a traseira ao estilo Primeira Noite de um Homem, The Graduate, né? A galera chama esse aqui de The Graduate, esse modelo, essa geração. Aqui atrás vocês já veem que é a geração com facelift, a traseira mais quadradinha. Aqui um carro que você ainda consegue no mercado de usados a preços bastante razoáveis, a Alfa 166, bem no fim da passagem da Alfa Romeo pelo Brasil, da mais recente, né? Então, um carro ano 2000, que ainda é relativamente fácil de encontrar, apesar de ter vindo muito pouco, né? Como eu falei, um carro que foi bem no finzinho da trajetória da Alfa no Brasil. E aqui, um dos meus carros preferidos de todos os tempos em matéria de visual, que é o Alfa Romeo Montreal. Se você comprar uma Alfa Tonale, novo SUV da Alfa, a cor de lançamento foi o verde Montreal, justamente para homenagear aqui a Alfa Montreal. A gente está conseguindo dar uma olhadinha aqui com calma antes da abertura ao público, né? Então vamos aproveitar para curtir a Alfa Montreal em todos os ângulos. E aqui, deixa eu reforçar, mostrando a diferença, né, da traseira quadradinha, já do facelift da Alfa Spider 2000, né, recebeu o motor 2.0, enquanto essa aqui é a clássica barqueta do filme A Primeira Noite de um Homem, que se você não viu, veja, porque é um dos clássicos aí da história do cinema. Favor não apoiar, sim, não tem que encostar nessas belezuras aqui. Tem até um guia de como abrir o capô, mas um rápido segmento de cupês BMW aqui. Série C e CSL aqui também, um dos meus carros favoritos de todos os tempos, a 635. Essa cor, confesso que é mais raro de ver, né? A gente vê esse carro mais comumente, os poucos que existem no Brasil, a gente costuma ver na cor preta. Aqui, não sei se são do Badolato, um abraço pro Badola aí, mas aqui, seçãozinha de Dodges nacionais, Dodge Magnum, né? Já o fim dessa plataforma dos Dodge V8 aí, originalmente do Dart no Brasil. E aqui o Charger RT amarelo, que acho que qualquer pessoa que gosta de carro se comove com essa frente malvada aqui, com os faróis ocultos. Tem um Mavecão já mais atualizado aqui, com rodas mais modernas. Aí não é muito a minha vibe, aqui um 7.5, esse Charger amarelo. Vocês veem que ainda tem alguns espaços livres, né? Porque, como eu falei, a gente está podendo dar uma passeada aqui antes da abertura do evento. Estamos chegando aqui num segmento de nacionais, Passat Pointer. Aqui tem um cara que gosta muito desse tipo de coisa, Renato Belotti. E aí? Um salve. Já escolheu o seu Best in Show, Belotti? Aqui é o parque de diversões, mas aquele Lamborghini Countach ali, 25 anos. É um dos mais fortes, né? Sensacional. Aproveita aí, Belotti. Olha só o 147zinho, bonitinho. Esse aqui tá com o kit visual do Fiat Coupé Turbo, né? Vocês sabem que de Fiat Coupé eu entendo. Deixa eu tentar ver se diz aqui. Ano 96. Não fala se é uma versão turbo original ou se foi colocado o pacote estético. Vamos dar um pulinho na traseira para tentar descobrir.
Olha o Opalão Sai Blues aqui também, tá de chorar no cantinho. Guarda que bella ragazza, é original sim, ó. Primeiro dá pra identificar pelo teto solar, que se não me engano não era disponível na versão aspirada, mas vocês veem aqui o Powered by Abarth. O próprio badge aqui da traseira é diferente, né? Um badge físico, não é aquele badge coladinho como era no meu coupé. E aqui a gente vê as rodas Abarth também, com o escorpião ali no centro. E a ponteira de escape duplo aqui com o extrator. Enfim, normalmente uma voltinha 360 graus é suficiente para solucionar esses mistérios. Uma moda que divide opiniões. Isso aqui, né? Agora eu vejo muito nos Opalas a galera colocando os pneus com letra branca. Nos Opalas de 2 portas, cupês aí com pegada mais esportiva eu gosto. Nos 4 portas fica um pouco sem sentido. Agora deixa eu mostrar uma outra raridade aí para quem foi de carro nacional. A gente falou ali do 166 como o finalzinho da Alfa no Brasil. Bom, isso aqui foi o finalzinho da Gurgel no Brasil. Gurgel é uma das marcas mais polêmicas, né? Sempre que a gente fala, tem gente que acha que a Gurgel foi uma grande marca injustiçada, que não teve apoio. Eu não acho que foi exatamente isso, mas enfim, é uma polêmica sempre interessante. Esse aqui foi o Moto Machine, que foi o último modelo novo apresentado pela Gurgel no Salão do Automóvel. Vou até dar uma colinha aqui. Salão de 1990, estava abrindo as importações e a Gurgel não conseguiu competir com tudo que veio de fora, né, gurizada? Mas enfim, o Moto Machine era uma versão encurtada do BR-800, com essas portas de vidro que... Quantas estrelas será que teriam no Latin NCAP hoje? Eu imagino que bem pouquinhas. Não é o carro que você mais gostaria de estar para uma batida em T, mas é legal ver que a parte de criatividade, de inovação da Gurgel seguiu viva, firme e forte até o final. E visualmente um carro único, e inclusive nessa versão de lançamento que foi apresentada, tinha essa pintura multicolorida original aqui, não é uma coisa especial. Tinha inclusive essa florzinha aqui no tanque também, então o carro tá como foi mostrado no Salão do Automóvel. Esse carro chegou a ser testado pela 4 rodas na época, e aí logo depois a Gurgel acabou fechando as portas. Arrisco dizer que esse é o único Moto Machine nesse estado sobrevivente no Brasil. Araxá é, acima de tudo, variedade, como eu vinha falando. Tem caminhões aqui, Mercedão. Qual é o apelido desse? É Muriçoca, né? Esse aqui é o Muriçoca. Carro que, olha, o caminhão, aliás, que para quem é da minha geração aí, nasceu nos anos 80, era só isso aqui que tinha nas rodovias. Esse aqui, o famoso Scania Jacaré, né? Mas olha só, um GMC diesel de época aqui, 52, coisas que você definitivamente não vê na rua, né? Até porque você dá um rolê sábado à tarde em São Paulo, você vê muita gente tirando o xodó da garagem, dando um rolê, você vai ver coisas como esses 2 Galaxies aqui. Agora, caminhão dando um rolezinho de sábado à tarde no trânsito de São Paulo é difícil de você ver, né? Novamente meu coração dá uma tremida bruta com esse 356 Coupé aqui, 64 deve ser pela placa. Uma cor muito de época também, e um estado de chorar no cantinho. Um carro que a gente vê muito como réplica, né? Esse aqui, como o badgezinho mostra aqui, Carreira 2, é 100% genuíno e certamente muito, mas muito fora das minhas possibilidades. Agora, seria certamente um dos convocados aí na minha garagem de clássicos pós Mega da Virada. Algumas coisas lindas que nem foram colocadas na área de exposição ainda. Olha esse Thunderbird original aqui dos anos 50. Você percebe muito bem, olhando para esse carro, como o Thunderbird nasceu como a resposta da Ford para o Corvette, né? O Thunderbird de primeira geração, principalmente de perfil, você vê bastante do Corvette de primeira geração, eram rivais diretos. Depois, cada um seguiu o seu caminho na vida, a sua árvore genealógica. O Corvette hoje é o ícone dos carros esportivos americanos. O Thunderbird virou um cupezão brega pra chuchu ali nos anos 70 nos Estados Unidos, e hoje em dia nem existe mais. Galera que, para dar mais uma pincelada de Gurgel, né? A galera brinca que a Gurgel inventou o SUV com carros como o Carajás. E esse aqui, se não me engano, chama XU2, UX2, é uma sigla maluca. Vou botar na tela, mas é outro carro que mostra bem essa característica de originalidade, de inovação da Gurgel, né? Eu tava falando de Thunderbird, como a árvore genealógica dele foi fugindo da esportividade. Em que outro lugar, além de Araxá, você pode
realmente ver essa árvore genealógica diante dos seus próprios olhos. Vocês veem aqui que na geração seguinte já virou mais um cupezão 2x2 de luxo. Tem gente aqui embaixo que vai ser revelada em breve, mas aqui também é um Thunderbird seguinte. Olha só, tem uma alameda só de Thunderbirds aqui. Foi ficando um carro, um Grand Tourer, vamos chamar assim. E aqui, outros dois Thunderbirds da primeira geração, ainda como Roadster 2x2. Vocês veem que tinha a opção de capota rígida. Olha o estado desses carros, assim, parece que saíram da fábrica hoje. E amarra um pouco com o que a gente estava falando, né? De um naipe, um patamar de carro que você realmente só tem acesso aqui em Araxá. E você tem a árvore genealógica dos Thunderbirds e você tem logo atrás a alameda aqui do carro que ele nasceu para concorrer, Corvette C1. Essa geração aqui do C1, muitíssimo difícil da gente ver no Brasil. O C2 de farol duplo, aí sim, mais, entre aspas, comum, ainda assim um carro raríssimo, ainda mais nesse estado. Olha só que legal, o badge era transparente atrás, né? Fazia uma espécie de canequinha embaixo, sei lá como é que eu vou chamar isso aqui. E aí aqui, o C13 Stingray, tem coisa para chegar ainda. E olha... Grande pergunta. Até duas. Qual Felipe deles é o que tu mais gostou? Essa é a grande questão, né, Felipe? Galera do Opinião Sincera tá aqui, tem muita gente que gosta de carro interessada aqui. Tem muito a ver, Felipe, com, acho que cada momento da sua vida, né? Com cada certeza. tipo de carro que te comove mais. Eu gosto muito dos esportivos italianos ali dos anos 60, carros ali como o Lamborghini Spada, o De Tomaso, carros que são muito difíceis da gente ver no Brasil, né? A verdade é que, meus amigos, esse encontro aqui é espetacular. Essa exposição, na verdade. Eu nunca vi tanto carro lindo, maravilhoso, carro icônico, aqueles que a gente sempre sonhou em um dia poder chegar perto. E hoje aqui é uma realização de um sonho para mim. Espero que pra ti também, né, Cássio? Legal, eu sempre falo, né, a gente fica, nossa, tal carro tá nível Araxá, a gente brinca, né, quando você tá... Os meus antigos nunca chegam no nível Araxá. Meu então nem vou falar, né, quem me acompanha sabe, eu gosto de coisa de fibra, então nunca vai chegar. Nunca vai chegar, mas aqui a gente vê o que é o nível Araxá na prática, né? E olha a cor desse Mercury Cougar aqui, um verde mais verde do que o Hulk. O Mercury Cougar era o irmão do Mustang, né, a versão um pouco mais luxuosa, um pouco menos esportiva do Mustang. E uou, quase derrubei a cordinha aqui. Eu vou escolher sim um Best in Show ainda antes do fim do dia hoje aqui. Esse Cougar, vou te dizer, fala ao meu coração, mas esse Corvette Stingray fala bem mais. Mas eu vou mostrar para vocês coisas que falam ainda mais ao meu coração. Vamos ver se fala ao de vocês também. Dá uma olhada nessa Mercedes 300S Roadster dos anos 50. Como eu estava falando, quando você começa a falar dessa briga aí para ser o Best in Show, conta muito, é claro, o estado do carro, o nível de conservação, mas conta muito, muito, muito também o grau de raridade do carro. E aí começa a entrar numa seara que não é muito a minha praia automotiva, mas é o tipo de carro que normalmente ganha o Best in Show em concursos aqui, como Araxá, como Pebble Beach nos Estados Unidos. Coisas como esse Pierce Arrow aqui de 1937, vocês veem um carro de 7 passageiros, muito antes da minivan, era um 7-passenger limousine, um carro com motor V12, um carro que custava quase 7 mil dólares lá em 1937. Tem até aqui a referência, uma casa custava em média 4 mil dólares, ou seja, custava mais de uma vez e meia o preço médio de uma casa. Então são o tipo de carro que normalmente ganha. E eu confesso que aí eu não sou um grande conhecedor dessa época do antigo automobilismo, vamos chamar assim. Esse Rolls Royce aqui, 1937, é dito por muitos como um dos mais fortes candidatos. Inclusive vocês veem que está na fachada do evento aqui, já numa condição principal. O João Anacleto brincou que deve ter pertencido ao Winston Churchill esse aqui. Não sei se é o caso, mas realmente aqui arrisco dizer que você não vai ver esse tipo de carro em nenhum lugar no Brasil, além de Araxá. A dianteira lembra um pouco o Rolls Royce presidencial, né, da mesma época ali, anos 30. Aqui a gente tem alguns Rolls mais contemporâneos, né? O tamanho desses carros, eu não sei se a câmera consegue fazer justiça, mas estamos falando aqui de um conversível de
4 lugares, que deve ter mais de 6 metros de comprimento. Aqui, agora sim, né? Bem a cara de Rolls presidencial. Esse aqui é um de 1960, apesar de que o Rolls presidencial é dos anos 30, né? Aqui um outro Rolls Royce. Aí uma outra eterna controvérsia em relação à pronúncia. Aqui um Silver Cloud 1966, único existente na América Latina, segundo a ficha, chamado de Chinese Eyes, né? Não muito politicamente correto, mas acho que é por ser um pouco mais puxadinho aí, com os faróis duplos na dianteira, né? Agora deixa eu começar a mostrar para vocês aonde os meus concorrentes para Best in Show começam a aparecer. Tá aqui considerado por muitos o Lamborghini mais feio de todos os tempos, Lamborghini Spada de 1971. Eu acho esse carro sensacional, justamente pelo quão sui generis ele é, né? A Lamborghini buscou fazer um carro um pouco mais racional, digamos assim, que pudesse levar pessoas e bagagem. Fez esse estranhíssimo coupé 2x2. Você vê aqui que os bancos traseiros não são vestigiais, como a gente chama, né? São bancos traseiros que realmente cabem seres humanos adultos. Olha o painel, que belezura. Foi um fracasso de vendas, né? Acho que principalmente pelo estilo, apesar do desenho ser Bertone, mas é um carro de proporções bastante estranhas. Teve um volume de produção também bastante baixo. E aí, já que a gente está falando de Lambo, aqui a gente tem uma unanimidade, né, entre os lamborghineiros e entre quem gosta de carro e nasceu nos anos 80. O carro provavelmente que mais virou pôster na parede de adolescente em todos os tempos, o Countach, esse aqui, já de fim de vida, edição de 25 anos, um carro que, se você viu o Lobo de Wall Street, você conheceu essa edição especial do Countach, a cor branca, né, era o carro do Leonardo DiCaprio ali no filme, que ele dá uma bela demolida. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui mais dentro. Olha, eu nunca guiei um Countach, nunca tive essa satisfação, só guiei Lamborghinis modernos, mas quem já guiou diz que é uma grande bosta. Mas enfim, não dá para negar o status de ícone do carro. Vocês podem ver que o volante está bastante deslocado em relação ao assento, a pedaleira também é deslocada, câmbiozão manual na grelha ali. Espero que tenha ar-condicionado, porque toda essa área envidraçada aqui no sol deve ficar um forninho ali dentro. Mas é um carro que a gente não pode chamar de qualquer coisa que não seja um ícone absoluto de design, né? Sem dúvida, um dos carros mais bonitos e icônicos de todos os tempos. Mas estamos aqui para falar de Best in Show. Quem sabe esse De Tomaso Mangusta, outro carro que eu não lembro de ver no Brasil. Tinha um motor V8 Ford, né? Era uma união aí entre o design italiano da Ghia com o músculo dos muscle cars americanos. Esse aqui é um 1971, cor impecável, estado impecável. Olha, se você jogar uma moedinha aqui no meio desses três, qualquer um para ganhar Best in Show aí, na minha opinião, tá muito justo e merecido. E aqui em Araxá você encontra coisas que você nunca viu na vida. Eu, pelo menos, nunca tinha visto de perto um Porsche, né? Se você não conhece a história da marca Porsche, Porsche significa ouvir em alemão, que significa em latim Audi. É uma das 4 argolas da Auto Union que deu origem à Audi e é a que acabou batizando, né, a Audi na tradução aí do alemão para o latim. Aqui espero não saber muito a respeito do que quer dizer essa águia da Alemanha nos anos 30, porque esse carro aqui tá com cara de ser da época. Vocês veem que é uma limusine imensa, né? Tava mostrando antes ali o Pierce Arrow. Olha até a almofadinha ali atrás. Tá com cara de ser de época. Banderola aqui na frente com a marca. Banderola do governo ali. Tá com cara de ser um carro que foi um carro oficial, né? Um carro que foi aí de algum figurão da República de Weimar. Placa também com o brasão de Stuttgart. Enfim, para vocês verem aqui o que eu vinha falando, né? Que vocês se conhecem as 4 argolas da Auto Union. A Porsche era uma das 4 marcas que deu origem aí à Auto Union, que sobrevive até hoje como Audi. Olha o que é o greenhouse desse Impala aqui, né? Anos 60 puro. Aqui a gente tem uma chuva de Jaguares indo até
coisas mais esportivas, mais lendárias, mais clássicas, como XK120, principalmente, né, quando a gente fala de Jaguar, a gente fala de E-Type, esse é outro carro que balança o coração de qualquer um. E aí, para concluir esta primeira metade, porque eu acabo de constatar que tem mais todo um gramadão de coisas maravilhosas para mostrar para vocês. Então, parte 1 de Araxá está concluído e eu vou dizer, eu vou revisitar o meu candidato para Best in Show. Não vai ser esse XJS12 aqui, que também é outra coisa maravilhosa e rara de ver no Brasil, mas as coisas que falam mais ao meu coração, isso vai muito da idade de cada um, da época que começou a gostar de carro. Eu gosto principalmente dos carros a partir do fim dos anos 50, dos anos 60, que é quando o carro esportivo explode, né? Quando a ideia de dirigir por prazer realmente ganha muita força, com carros como esse aqui, ó, o MG original. Se você não sabe muito bem a história do carro esportivo, ele nasce muito dos americanos que foram para a Segunda Guerra e lá descobriram que os carros europeus eram, na sua maioria, muito mais leves e muito mais dinâmicos, mais gostosos de dirigir, e aí nasce o carro esportivo. E para mim, esse movimento começa ali nos anos 50 e ganha força principalmente no fim dos 50, início dos 60, e aí tudo que é carro esportivo dessa época em diante, como o primeiro Porsche 356 que eu mostrei lá, e tudo que a gente tem nesse DNA de esportividade até hoje são os carros que mais me comovem. Mas tem muita coisa legal aqui, eu tô chocado, vamos precisar de um segundo vídeo, então já deixa o like nesse aqui, se inscreve no canal e daqui a alguns diazinhos voltem para a segunda parte, que eu juro que vai ter Best in Show.